Bem, eu sou Roberto Meriano. Roberto Meriano é o nome profissional, né? Por assim dizer, quase um pseudônimo. O nome completo é Carlos Roberto Magalhães Meriano. Eu sou cientista político, jornalista e servidor público e tenho 57 anos. E meus interesses são diversificados do ponto de vista cultural. Eu me considero mais um escritor do que qualquer outra coisa. As carreiras que eu desenvolvi ao longo da vida, em quase 37 anos de trabalho, foram como que para a sobrevivência propriamente. Mas por que me considero genuinamente ou essencialmente um escritor? É porque, para mim, o mais importante de viver é viver o lúdico, é viver o que transcende a vida material. Então, escrever para mim é uma espécie de carta de princípios para dizer assim, eu estou vivo e estou vivendo a vida. Então, desde muito novo, eu comecei a escrever romances, né? Mas antes poemas, depois contos e hoje romances. Por assim dizer, eu sou um escritor do que se chama de escritor da maturidade. Eu comecei a escrever trabalhos mais densos a partir dos 30 anos. E logo no início eram pequenos poemas. Eu já lancei 4 romances, né? O primeiro, que você referiu aí, e agradeço também o elogio, chama-se Nuvens Vermelhas. Nuvens Vermelhas é um romance histórico, né? Um romance de época, em que eu conto de modo, claro, romanceado, mas também com um pé na realidade, a partir de pesquisa histórica, em livros até acadêmicos também, a Revolução de 1824, a chamada Revolução, a Revolução de 1817, a Revolução Republicana, e depois a Confederação do Equador em 1824. E na verdade, focando em cima de um grande personagem brasileiro, acho que muito pouco referido, né? Deveria ser dada a maior importância que ele tem, que é o Frei Caneca. Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca. Então, claro, eu reconstruí a vida de Caneca como revolucionário daquela época. Ele era um frei carmelita, mas também tem a parte ficcional propriamente, que é o romance, a história de amor de dois jovens, um seminarista, né? E uma sinhazinha, filha de um grande proprietário e político da época, o Morgado do Cabo. Enfim, esse é o pano de fundo, né, do histórico da época. Enfim, a questão... Depois escrevi As Águas do Fim do Mundo, que é um romance que trata de um desastre ambiental, que envolve toda a Terra, né, mas claro, narrado em termos do efeito disso no Brasil, sobretudo aqui em Pernambuco. E também escrevi Céu de Santo Amaro, que é um romance calcado na narrativa do realismo fantástico, que é o meu penúltimo. E agora, a tua pergunta central, Folhas Mortas. Folhas Mortas também é um romance histórico. E esse romance, ele narrou a história de um casal, né, para variar, um casal romântico, uma moça chamada Isabela, e que se apaixona por um jovem que é repare bem, veja os extremos sociais, né? Ele é um maqueiro ou um padioleiro, né, do Hospital Pedro II. E os personagens centrais são justamente o Chico, né? A Isabela, que é o casal romântico, e temos a figura do a figura do Gregório Bezerra, né? Eu estava confundindo aqui, querendo falar só o nome dele, apelido, então, que é a Grilo. Então, eu estou narrando a vida de Gregório Bezerra e desses 2 personagens românticos. A questão é que, qual é o painel de fundo histórico? É justamente a gripe espanhola. A gripe espanhola, no Recife, ela vitimou cerca de 4.000 pessoas. Ora, a população recifense na época era de cerca de 300 mil. Você imagina que isso, em termos proporcionais, é uma hecatombe.
Se tivéssemos aqui a gripe espanhola hoje, ela vitimaria em cerca de um mês, cerca de 30 mil pessoas. E podemos fazer também em relação à gripe espanhola um corte sociológico. Que corte sociológico que é esse? Ela atingiu todas as classes sociais. Ela não vitimou apenas os pobres, os miseráveis, que na época morriam de dengue, varíola, doenças tipicamente sazonais, né, em época de chuva. Então, dado o pouco saneamento, o baixíssimo saneamento, hoje é ruim, imagina na época, há 100 anos atrás. Então, a gripe espanhola, ou influenza, que era o nome conhecido mundialmente, ela vitimou mais de 20 milhões de pessoas no mundo, mais de 30 mil no Brasil, não é? E em Pernambuco, cerca de 4 mil. Então, eu narro o que foi a gripe espanhola, né? Como painel histórico, que isso foi, o meu livro tem duas partes, a parte de 1917 e a parte de 1918. Então, em 1918 se dá o desfecho, né? O clímax, que é justamente quando a gripe se espalha pelo estado e vitima milhares de pessoas em cerca de um mês, né? Quase 4 mil. E, claro, o romance, como eu construí o romance? O romance é construído de um modo muito simples. Eu fiz a pesquisa histórica, inspirado num trabalho acadêmico, uma dissertação de mestrado da Federal, que foi escrita por um amigo meu de trabalho. Ele pediu para eu dar uma corrigida, fazer uma revisão básica. Quando eu comecei a ler o trabalho dele, eu disse, bem, eu posso criar um romance a partir de uma dissertação de mestrado, que a partir da análise de discurso, né, contava como a gripe espanhola era narrada por um jornal de oposição e um jornal de situação, a briga política eterna, né, aqui em Pernambuco. Então ele analisou basicamente isso, ele analisou notícia de jornal. E eu estava lendo o trabalho dele, tive a ideia então de criar um romance, não em cima de notícia de jornal, claro, mas em cima tendo como painel histórico de fundo a gripe, a influenza ou gripe espanhola, e recriei todo o imaginário social daqueles eventos. E descobri depois na pesquisa, pesquisei esse trabalho dele, pesquisei também, que foi a minha maior fonte de inspiração, foi de inspiração no caso não, de informação. Inspiração foi o trabalho dele, do meu colega Eduardo Farias. A fonte de informação maior foi um livro, uma coletânea de textos sobre a gripe espanhola, feita em Portugal, pelo Instituto de Ciências Sociais, no ICS. Então eu comecei a coletar material e descobri uma coisa também. São poucos os textos acadêmicos, científicos, sobre o impacto, tanto social, quanto propriamente, vamos dizer assim, patológico da doença no Brasil. Então, e também descobri uma coisa, não há nenhum romance no mundo, porque eu pesquisei em relação à língua francesa, em relação à língua inglesa, que narram a gripe espanhola dentro de um romance. Não há. Tem a peste, né, na Europa medieval, mas não tem a gripe espanhola, que teve um impacto tão semelhante à peste como outras doenças. Mas assim, eu percebi isso pesquisando e foi um desafio tremendo, porque ao fim e ao cabo, Arthur, você imagina um livro de 200 páginas, 250, aí saíram 500, porque a realidade se impõe muitas vezes ao autor. O que eu acho interessante hoje, para qualquer autor, é que o mundo da internet, as redes sociais, a própria Wikipédia, as fontes abertas a partir de links, né? A partir de portais de Academia Brasileira de Letras, Fundação Biblioteca Nacional, FBN, enfim, você tem hoje uma gama de fontes imensa a partir de revistas, livros digitalizados, entrevistas, jornais digitalizados, isso também é tudo fonte. Mas no caso da gripe espanhola,
o que temos é algo muito reduzido ao evento notícia, né? A gripe é narrada muito mais como naquilo que afetou o cotidiano e naquilo que era ameaça, né? A chamada paz ou a chamada ordem social, né? Então, a gripe espanhola ela rompe com a ideia de que as doenças endêmicas atingiriam basicamente os pobres apenas. Ela rompe com isso. Ela é uma doença, por isso que ela é chamada de pandemia. Mas não apenas porque atingiu todo o globo terrestre, né, a partir dos navios chamados vapores, né, o navio chamado vapor. E ela também, ela antecedeu inclusive a Primeira Guerra Mundial, porque imaginam que ela tem origem na Guerra de Secessão, né, ali no final dos anos 60, nos Estados Unidos, né? A Guerra dos Confederados com unionistas, não é isso? A Guerra de Secessão. Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, nós temos que enxergar essas fontes modernas como preponderantes para escrever qualquer coisa, né? Sobretudo se for um romance de natureza histórica. Mas, no meu caso, não houve muito material para ser explorado. Eu me surpreendi. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que também ser mais escritor ainda, recriar, né? De um modo muito imaginativo, muito lúdico, aquilo que a gente presume como resultado do terror que era uma doença que se espalhava pela sociedade, matando negros, brancos, pobres, ricos, de modo igual. Atingia todo mundo de modo muito, por assim dizer, democrático, entre aspas. Então isso eu percebi. Então, o que é o romance? Em Folhas Mortas. Folhas Mortas ele é narrado em flashback. Temos dois personagens que vivem no tempo atual, ali nos anos 90, mais ou menos, uma professora universitária e sua avó. Elas são descendentes de Isabela e Chico, né? Que são os personagens. Isso. Não? Então, assim, Chico e o amigo Gregório, ou Grilo no apelido, eles são os personagens do passado, narrados por meio da análise, do estudo, da pesquisa de um diário que foi escrito pelo então Gregório Bezerra adulto, já um homem que foi militante do PCB, já um homem vivido, que escreveu suas memórias. E essas memórias são entregues por uma pessoa misteriosa, que não é colocada no livro, e para os descendentes de Chico e Isabela. Esse homem era Gregório, né? Só que, não vou fazer spoiler aqui, mas só que Chico não vai saber disso, né? Que Gregório, o amigo dele, rapaz, né? Um dia vai entregar para os descendentes dele, né? Com Isabela, vai entregar um diário que vai ser objeto de análise para descobrir o que aconteceu no passado misterioso da vida de Chico e Isabela. O que é que aconteceu para que o passado deles tenha sido apagado das memórias de família? Sendo ela uma moça do homem mais rico da época, um industrial do ramo têxtil, aqui em Pernambuco, né? E ele, um padioleiro do Pedro II. Aí você pode dizer, mas por quê? Justamente por isso, porque um era os estratos sociais, né, opostos, então a família escondeu. Não foi isso. Eu não vou dizer o que foi, mas eu peço ao leitor que leia para... Arthur, eu acho que qualquer literatura que, por exemplo, um romance do gênero histórico, que recriando, né, mentalidades, explorando imaginários sociais, políticos, ideológicos, econômicos, não faça uma crítica desse ambiente, desse universo, essa literatura está no mínimo alienada, no mínimo. De algum modo você recria isso e você faz a crítica recriando isso. Então, é muito evidente que
ainda que não seja um livro de natureza panfletária, não é o caso, é muito evidente que, de modo subliminar, indireto, isso está constando na narrativa, não é? E ainda que seja um romance do gênero histórico, a gente tem que entender que, estando presente uma pessoa como o Gregório Bezerra, ou o Grilo também no romance, e também o próprio médico Aníbal de Freitas, esse personagem é um homem liberal, um liberal radical, né? Que até é inspirado, né, no próprio, vamos dizer assim, nos ideais de Caneca. Então tem o Frei Fernando, que também é um homem progressista, tem o próprio Aníbal, que foi secretário de saúde, né, na época da gripe espanhola. Então essas pessoas são progressistas e elas fazem uma crítica social muito evidente a partir de suas conversas no romance. Olha, o escrever não é apenas um ato lúdico de recriar, né, o mundo, né? Escrever também é uma espécie de exercício para, como é o nome, conhecer o próximo, conhecer as pessoas. Eu sempre digo que a gente escreve para si, mas quando eu digo que escrever é para conhecer as pessoas, é no sentido de que é importantíssimo para qualquer autor dialogar com as pessoas, dialogar com o próximo, tendo como intermediário ou tendo a intermediação do livro, do romance. Pode ser um poema também, pode ser um conto, mas essas produções intelectuais da ficção, da literatura, são um modo de intermediar a vida, intermediar o conhecimento. Então, assim, ainda que eu escreva para mim, e todo escritor escreve para si, no fim das contas, ele quer, de todo modo, conhecer o próximo. E isso vai se dar com o diálogo que vai ocorrer mediante a leitura do leitorado, que a gente chama, né? Então, esse leitor é que vai formar a fortuna crítica do autor e, ao mesmo tempo, vai começar a dialogar, ainda que indiretamente, com o autor. Então, é fundamental que tenha podcasts falando sobre literatura, é fundamental mesmo. E é fundamental que as pessoas procurem ler cada vez mais literatura, porque o mundo como está hoje, empobrecido intelectualmente, empobrecido de mágica, cheio de mentiras, por incrível que pareça, a ficção é que pode recolocar o homem no real. Isso parece um paradoxo, mas não é. A ficção de qualquer natureza, seja de romance histórico, seja de outra natureza, seja um poema, seja um conto, mas é a ficção mesmo. O livro, gente, tem cerca de 500 páginas. Eu já ganhei no Funcultura 3 seleções, né? Esse foi o terceiro. O primeiro foi Nuvens Vermelhas, depois de Céu de Santa Maria e agora esse, Folhas Mortas. O livro está disponível na livraria da Jaqueira, ali no Parque da Jaqueira, né? E ao custo de R$20. O preço real dele, se fosse patrocinado apenas por mim ou por uma empresa privada, ele custaria R$55 no mínimo, no mínimo. Então ele tem ilustrações de um grande pintor brasileiro chamado Isaac Vieira, não é? Expressionista. Ele é muito bem acabado, né? O projeto gráfico dele está muito bem feito por uma moça chamada, no design gráfico, Ana Farias. Enfim, ao custo de R$20. Isso é um almoço muito básico que temos hoje aí com um guaraná ou um suco. Então, agradeço muito caso vocês queiram comprar e discutir comigo. Outra coisa, eu estou disponível, meu e-mail é roberto.numeriano@gmail.com. Quem quiser entrar em contato comigo, também no meu próprio Facebook tem lá Roberto Numeriano. A gente discute literatura. Eu sou aberto, não participo de igrejas literárias aqui no Pernambuco, detesto essas coisas. Sou disponível para conversar sobre literatura e conhecer quem deseja não apenas discutir comigo o que eu escrevo, mas sobre qualquer outros autores sobre os quais eu tenho algum conhecimento. Então eu te agradeço pela chance de fazer esse podcast contigo
E convido, né, todos aqueles que queiram conhecer o romance, Folhas Mortas e outras obras minhas, literárias no caso, para que possam discutir comigo. O mais importante para mim é dialogar com o leitor, para que tenha alguma curiosidade sobre o escrever, né, literatura. E é isso. Muito obrigado.